Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo. Este é o primeiro domingo do tempo comum. Nós começamos o tempo comum na terça-feira passada, depois do tempo de Natal, e agora nós entramos propriamente com a série de domingos do tempo comum, o tempo litúrgico mais longo. Por mais de 30 domingos nós estaremos no tempo comum até a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Durante este ano, o ano A, nós escutaremos o Evangelho de Mateus. Hoje é uma exceção, porque como o Evangelho de Mateus não começa com a pregação de João Batista, mas com a cronologia de Jesus, a genealogia, então nós, nesse dia, ainda ouviremos uma passagem do Evangelho de São João, aonde se fala da pessoa do João Batista. João Batista é não somente o batizador, o profeta, mas ele é apresentado para nós na liturgia de hoje como a testemunha, aquele que vai experimentar o encontro com Deus e crer para depois anunciar para os outros. Na antífona de entrada de hoje, que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Nós temos, na primeira leitura de hoje, o segundo cântico do servo do Senhor. E é aquele cântico que, diferentemente dos outros três, vai apresentar o servo do Senhor não como todo o povo de Israel, mas como uma pessoa. Para o Antigo Testamento, a pessoa do profeta. Mas para nós cristãos, os cânticos do servo do Senhor, por isso nós escutamos todos eles na Semana Santa, sobretudo, é a profecia que é realizada no nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o servo do Senhor, é Ele o servo sofredor. De fato, naquilo que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, para nós cristãos, vem em mente sempre a pessoa de Jesus. O Senhor me disse. Então o profeta está falando daquilo que ele mesmo ouviu do Senhor. Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E dizer servo é a expressão bíblica para se falar dos profetas. Então o servo não é aquele que é humilhado pela condição de servo, mas ele recebe de Deus uma missão, aquela de levar ao povo de Deus a sua palavra. Desde o nascimento eu te escolhi, para que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Então, a missão do profeta é aquela de conduzir o seu povo para Deus, de fazer com que este povo faça uma história de conversão, aonde Deus é aquele primeiro que age e a nossa ação é uma resposta a Deus. Mas depois vai dizer assim, Deus a este seu profeta: não basta seres meu servo, eu farei de ti luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Então, a missão do profeta é profundamente alargada. Não é somente para o povo de Israel, para os confins da terra. Mas não é somente o servo, é uma luz. Uma luz que vai chamar a atenção não para si, mas uma luz que vai levar as pessoas para o encontro com Deus. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 39, é a oração daquela pessoa que está sofrendo e que encontra em Deus o seu aconchego, o seu refúgio. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. Sacrifício e oração não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas. A fé vem da escuta. O ter os ouvidos abertos à palavra de Deus é condição para nós crermos. Abriste, Senhor, meus ouvidos, e então eu vos disse: eis que venho. Com prazer faço a vossa vontade, guarda em meu coração vossa lei. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Nós começamos hoje a escutar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Essa comunidade grande a qual Paulo destinou uma das suas grandes cartas, por onde o apóstolo passou, aonde ele encontrou muitos problemas, e logo ele começou a buscar formar essa comunidade através de diversas cartas, que são compendiadas em 2 livros no Novo Testamento. É escrita mais ou menos no ano 53, essa carta, a primeira delas,
E é interessante no texto de hoje que Paulo vai se dirigir a essa comunidade dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Então, reconhece que Corinto é uma comunidade eclesial, mas que pertence a uma realidade maior. Não é Corinto somente que é a igreja de Deus, mas está. Então, cada igreja particular deve ser entendida como parte de uma igreja universal, a catolicidade da nossa fé, da nossa igreja. Somos todos membros de uma igreja que tem um respiro maior. É interessante que, conversando com pessoas de outras igrejas, quando elas chegam em uma igreja católica, sobretudo aquela geração que não se dizia católica e mudou de religião, mas que nasceu já em uma outra experiência eclesial, então que me dizem assim: como a igreja católica é bela. A gente entra e sente um respiro de universalidade, de catolicidade, então de internacionalidade, que não tem naquelas igrejas que nasceram na nossa nação. Então a igreja católica tem essa, por isso é católica, tem essa característica, a característica de um respiro que não nos identificamos somente com um povo, com uma cultura, com uma raça, mas somos membros de uma igreja que abarca todos os povos da terra, que todos somos reunidos em torno de um só pastor, o Cristo. Mas tem uma insistência do apóstolo. Ele chama o povo da comunidade de Corinto, como muitas vezes vai chamar, de santos, santificados. E isso pode nos surpreender, porque nós pensamos: mas como? São pecadores. Sim, somos pecadores. No âmbito moral, nós estamos ainda em caminho, precisamos crescer. Mas vejam, irmãos, que a parte mais determinante não é a nossa, o nosso pecado, mas é a graça de Deus. Então, nisso nós somos santos, somos santificados. E devemos ter coragem de usar essa expressão por respeito à ação de Deus, o santificador, na vida de cada um de nós. Mais do que o pecado que nós vemos na vida do irmão ou na nossa, tem a graça de Deus. E se nós não enxergamos isso, não é porque não tem, é porque nos falta de dar uma importância fundamental e determinante nesta graça na vida do nosso irmão, de ver esta ação de Deus. Na aclamação ao evangelho de hoje, a palavra se fez carne, entre nós ela acampou, todo aquele que a acolheu de Deus Filho se tornou. Nós nos encontramos de novo com este texto, que nós já ouvimos no tempo de Natal, e é a narração daquele momento que está presente em todos os evangelhos, o batismo de Jesus. João Batista é apresentado, como ele dizia, sobretudo como a testemunha, como aquele que indica o Salvador. Já no prólogo do evangelho que nós ouvimos hoje, do quarto evangelho, se diz assim: veio para os seus e os seus não o acolheram, mas aqueles que acolheram acreditaram. João Batista é apresentado como parte daquele grupo que acolheu o Salvador e que por isso então acredita e agora anuncia para os outros. Veja que João viu Jesus se aproximar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele reconhece em Jesus aquele Cordeiro, aquele que, como na primeira leitura, é anunciado como instrumento de Deus para suscitar a conversão, para suscitar a fé. Dele eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Por duas vezes ele vai dizer isso: eu não o conhecia. Reconhecer que nós temos que fazer um percurso ainda para conhecer a Deus, para fazer uma experiência profunda de encontro, é necessário, meus irmãos, na nossa vida, na nossa existência. É necessário abrir o nosso coração para este encontro, porque só poderemos anunciar o Senhor depois de ter tido um encontro pessoal com Ele. Mas veja que depois de insistir sobre essa imagem, sobre essa expressão, eu não o conhecia, João vai testemunhar que viu o Espírito descer sobre Jesus no batismo, que Jesus vai batizar com o Espírito e, por fim, este é o Filho de Deus. É este Filho de Deus que nós somos chamados para nos encontrar na liturgia. Este ano, a partir do próximo domingo, a partir da narração de Mateus. Tenham todos um bom domingo. Na oração de hoje, nós assim rezamos:
Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.